todos os Targaryen que vão aparecer em O Cavaleiro dos Sete Reinos. O Cavaleiro dos Sete Reinos é a nova série derivada de Game of Thrones. E assim como GOT, também é a adaptação de uma história escrita por George R. R. Martin, o escritor e criador desse universo. Porém, como a série se passa pelo menos uns 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones, todos os personagens, talvez salvo um apenas, vão ser praticamente inéditos para o público. Então, se você que quer assistir Cavaleiro dos Sete Reinos, mas está perdido na cronologia de quem são os personagens e etc., bom, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, porque eu vou falar de todos os Targaryen que vão ser importantes para essa história. O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma coletânea de 3 contos escritos pelo Martin que contam a história de Ser Duncan o Alto, um cavaleiro andante que viaja pelo reino de Westeros, prestando seus serviços e participando de torneios junto ao seu fiel escudeiro Egg. A primeira temporada será lançada ainda esse ano e abordará o primeiro conto, o Cavaleiro Andante. Daeron Targaryen. Esses eventos de O Cavaleiro dos Sete Reinos vão começar se passando durante o reinado do rei Daeron II. Ele foi o 12º rei a se sentar no Trono de Ferro. E o seu reinado foi mais do que bem-vindo, já que ele sucedeu o seu pai, o Aegon IV, conhecido como o Indigno, que foi um dos piores reis da história, e o Daeron é justamente conhecido como Daeron o Bom, que é um dos melhores reis que já sentou no Trono de Ferro. O seu reinado foi marcado pela união oficial de Dorne aos Sete Reinos de Westeros, e também pela luta contra as rebeliões Blackfyre, que são uma casa derivada dos Targaryen que tentaram tirar eles do poder. Baelor Targaryen. Por mais que muita gente ame a casa Targaryen, a gente tem que concordar que existem poucos aqueles que realmente a gente pode valorizar pela sua honra e gentileza. É só lembrar dos irmãos e do pai da Daenerys e até dos personagens de House of the Dragon como exemplo. Mas o Baelor Targaryen é uma dessas pessoas. Conhecido também como Baelor Quebra-Lanças, ele é o filho mais velho do rei Daeron II e o atual herdeiro do Trono de Ferro. O príncipe Baelor é com certeza um Targaryen que foge bastante do padrão, não só pela sua coragem e ousadia, mas também pela sua gentileza e bondade, que vão ser bem estampadas em O Cavaleiro dos Sete Reinos desde a primeira cena em que ele aparecer. Até em sua aparência ele é diferente dos seus parentes, já que ele herdou os traços dorneses da sua mãe, então ele não herdou os cabelos prateados que são tão comuns na família Targaryen. Ele é o meu personagem favorito do primeiro conto, junto com o Dunk, e se a série for fiel ao que ele é nos livros, eu acho bem difícil que você também não goste dele. Maekar Targaryen. Se o Baelor Quebra-Lanças era dito como carismático, gentil e simpático, a gente não pode dizer a mesma coisa do seu irmão mais novo, já que o Maekar era muitas coisas, mas simpático e gentil não era uma delas. Ele era um cara sério e rígido, bastante mal-humorado comparado ao irmão. Ele era o 4º filho do rei Daeron II e também era o príncipe de Solar Estival, ou Solar de Verão. Essa é uma das sedes da casa Targaryen, assim como a Ilha de Pedra do Dragão e a cidade de Porto Real, que é passada aos parentes com o nascimento mais distante da herança do Trono de Ferro. Ou seja, se você não vai herdar o trono, você pode herdar pelo menos o Solar Estival, que é uma sede ali, sendo até um lugar mais confortável de se viver, já que você está longe da corte e da política de Westeros. O Maekar ficou famoso pelas suas habilidades como guerreiro, sendo alguém totalmente implacável e brutal no campo de batalha. Ele inclusive aprendeu a lutar ao lado do seu irmão Baelor Quebra-Lanças, e juntos os dois eram chamados de o Martelo e a Bigorna. Curiosamente, depois de vários eventos infelizes, o Maekar acaba herdando o Trono de Ferro e se torna rei de Westeros. E tanto ele quanto a linhagem dos seus filhos vai ser bem importante para essa história do Cavaleiro dos Sete Reinos. Aerion Targaryen, ou como ficaria conhecido, Aerion Chama-Viva. Qualquer um que conheça o Aerion com intimidade sabe que ele representa os piores valores que um príncipe pode possuir. Enquanto está na presença do seu pai, o Maekar, ele paga de bom moço, sendo alguém super obediente, super gente boa, mas quando o pai vira as costas, ele faz o caos. Ele costumava implicar principalmente com seu irmão mais novo, o Aegon, matando seu gato de estimação e até visitando ele à noite, ameaçando cortar os seus órgãos íntimos para torná-lo uma menina e assim poder casar com ele. O Aerion acredita ser um dragão em forma humana, já que o símbolo da sua casa é um dragão de 3 cabeças, que acreditando ser um dragão, ele acha que pode fazer o que quiser com o que ele quiser e sem sofrer nenhuma consequência. Muitos anos no futuro, o Aerion tomaria um frasco de fogo vivo, que é um líquido verde altamente inflamável que quando entra em contato com o fogo, cria chamas verdes que podem queimar praticamente qualquer coisa. Ele acreditava que se bebesse o fogo vivo, ele renasceria como um dragão, mas no fim ele só pegou fogo até a morte mesmo. Ele vai ser um personagem bem importante para esse conto do Cavaleiro dos Sete Reinos, especialmente pela sua relação com o Egg, o escudeiro do Ser Duncan o Alto.
Daeron Targaryen. Não confundir, por favor, esse personagem aqui com o rei Daeron II, que eu já mencionei no vídeo. Esse Daeron aqui em questão é o filho do Maker também conhecido como Daeron o Bêbado, ou como eu gosto de chamar, o Targaryen mais irresponsável do seu tempo. Eu não acho que o Daeron seja necessariamente uma pessoa ruim, mas ele faz jus ao apelido que deram a ele de O Bêbado, já que ele tem muito gosto por bebida e também por mulheres dos prazeres, se é que me entende. O Daeron foi o filho mais velho do rei Maker e talvez a sua maior decepção entre os irmãos, já que o seu jeito desleixado fez o Maker depositar todas as suas esperanças no Aerion, o que também não foi uma ideia muito boa, né? E por mais que eu imagine que ele faria uma resenha incrível com Robert Baratheon e até com Tyrion Lannister, só que existe um motivo para ele beber tanto. Ele bebe para conseguir suportar os seus sonhos de dragão. Os sonhos de dragão são uma capacidade sensitiva que alguns Targaryen da família conseguem herdar, onde eles têm sonhos proféticos e simbólicos que alguma hora vão se tornar verdade. Como isso tudo cria uma grande confusão na sua mente, ele acaba bebendo para conseguir suportar isso melhor. Ele até mesmo sonha com Ser Duncan, que é o protagonista da história. E nesse sonho apareceu o Ser Duncan lá junto de um dragão morto, indicando que talvez ele mate ou seja responsável pela morte de alguém da família Targaryen. O Daeron também herdou as partes dornesas da família, então facilmente você poderia confundir ele com um bêbado comum. Valar Targaryen. A gente infelizmente não tem muitas informações sobre o Valar. A participação dele não é tão relevante quanto a dos outros personagens, mas ele ainda é um personagem que vale a menção, já que ele é filho do Baelor Quebra-Lanças. É dito que ele seria um príncipe de valor e também uma versão mais bonita do seu pai, o Baelor. O Valar também participa do torneio de Valfrecho, assim como o Ser Duncan e o Aerion Targaryen. Mas como é que funciona esse torneio de Valfrecho? Bem, ele funciona com desafiantes e campeões. Existem 5 campeões que precisam ser derrotados pelos desafiantes para eles conseguirem o manto de campeão para assim conseguirem vencer o torneio. E o Valar é um dos campeões do torneio de Valfrecho. Aegon Targaryen, também conhecido como Egg, ou futuramente como o rei Aegon V. Lembra que eu falei que o Aerion e ele tinham uma ligação? Pois é, o Egg também é filho do Maker, sendo no caso o 4º filho dele, sendo um dos mais improváveis para herdar qualquer coisa na família. O Egg ainda é um garotinho na época dos contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, tendo a ousadia de um príncipe, mas também a gentileza de uma pessoa comum. E a experiência que o Egg teria como escudeiro, viajando pelo reino e conversando até com pessoas pobres e o povo comum, é muito importante, porque quando ele se torna rei, ele se torna o rei Aegon V, o improvável. Ele decide ajudar e muito o povo comum. Afinal, são as pessoas comuns que não têm nenhum título de nobreza, não tem guarda para proteger elas, não tem fartura de comida, que mais sofrem em Westeros. E o Aegon sempre se compadeceu com essas pessoas e decidiu tornar a vida delas melhor, o que muitas vezes enfurece os nobres de Westeros. Mas antes de se tornar o rei Aegon V, ele era Egg. Egg, o escudeiro de Ser Duncan o Alto, e ele teria muito que aprender para chegar até o trono. Ele e o Duncan se tornam grandes amigos e viajam pelo reino inteiro por anos, vivendo muitas e muitas aventuras. Eu quero deixar uma menção honrosa aqui rapidinho ao Aemon Targaryen, que não é o Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que é um personagem bem icônico para a história de Westeros e que fez parte da família Targaryen, mas sim o Mestre Aemon que aparece lá em Game of Thrones. Sim, ele estava vivo nessa época aqui e estava bem jovem. Para quem não lembra, ele também é filho do Maker, sendo no caso o 3º filho, e por não ter grandes habilidades de combate e ser mais erudito, acabou se tornando mestre lá na cidadela em Old Town, sendo designado anos mais tarde para a Patrulha da Noite, que é onde ele fica até a época de Game of Thrones. No conto original, o Aemon não aparece, mas conhecendo a HBO, eu duvido muito que eles vão perder a oportunidade de irritar no Twitter com a aparição do Aemon. Mas aí já é especulação, já é teoria, eu não tenho certeza de nada. Mas fiquem calmos, o Martin pretende escrever mais contos de O Cavaleiro dos Sete Reinos, porém ele pretende fazer isso apenas depois de terminar Os Ventos do Inverno, que é o 6º livro da saga principal, que é Game of Thrones, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Na série O Cavaleiro dos Sete Reinos, teremos cada um dos contos adaptado em uma temporada. E a primeira temporada vai adaptar o primeiro conto, que é o Cavaleiro Andante. Já a segunda temporada adaptará A Espada Juramentada, o 2º conto. E a terceira temporada adaptará o Cavaleiro Misterioso. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de comentar qual desses Targaryen você está mais curioso para ver em tela. Não esquece também de se inscrever, porque eu pretendo sim trazer mais conteúdo sobre Game of Thrones e também sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Então fica ligado que uma hora ou outra vai ter um novo vídeo sobre Game of Thrones. Um grande abraço e até o próximo vídeo.